Olá, ESEC no Brasil. Vou falar nesse vídeo um pouquinho sobre o termo de acomodação, que é um documento cobrado para as redes de ICX, e aí mais conhecido como termo de host. Para que serve o termo de acomodação? Primeiro ponto, ele cumpre mínimos de acomodação previstos no Hub Standards, como, por exemplo, acesso a eletricidade, acesso ao banheiro, enfim, os mínimos que estão lá. Ele comprova que um dos estándares está sendo entregue, que é o standard número 7. Ele é um contrato que oferece segurança para os EPs e hosts, já que o EP vai saber que está sendo feita uma relação aqui para que quando ele chega ele tenha uma acomodação, e para o host, já que o host vai ter segurança que a receber uma pessoa em sua casa é advinda de um documento formal que foi assinado por ele e pela IESEC. E ele também garante que o EP ele vai ter uma acomodação aqui de fato. Ele está presente nas novas súmulas, que é as súmulas de operações ECB, nas páginas 55 e 56. É um documento que é cobrado durante a realização do intercâmbio e é recomendado que todas as entidades da ESEC no Brasil utilizem os modelos nacionais para que diminua as chances de errar o documento. E aí o termo de acomodação, ele é um contrato, e aí ele precisa ter os mínimos de um contrato. Então, quais são esses mínimos? Que esteja redigido em língua portuguesa, que seja assinado pelas partes contratantes por no mínimo 2 testemunhas, que no caso das partes tenha nome completo, endereço e as informações de contato, CPF e RG com o órgão emissor, que no caso de pessoa jurídica, porque um dos casos é feito com pessoa jurídica, tem o endereço completo, o nome completo do responsável com CPF e RG com o órgão emissor também, e que, caso não seja esse representante legal do CNPJ, que tem a procuração. No caso das testemunhas, que tenha nome completo, CPF e RG, não pode ter partes em branco o documento. Se físico, ele precisa ter rúbricas em todas as páginas, com exceção da última. Ele deve apresentar numerais por extenso quando existir números, deve estar datado com dia, mês e ano, no caso do mês por extenso, deve conter o local de assinatura, que no caso é a cidade e o estado, e deve apresentar comprovante de identificação das partes. E aí, são 3 casos. O primeiro caso, no caso, 3 documentos diferentes. O primeiro documento é o termo de hospedagem para intercambista. Ele é um documento feito com uma pessoa física, quando essa pessoa vai receber alguém, um intercambista que estiver participando dos projetos da IESEC, basicamente. E aí, esse documento ele precisa ter o nome completo do intercambista, a nacionalidade e o período de hospedagem. O segundo documento é uma declaração de acomodação para intercambista. Quando um local, uma pessoa ela vai estar alugando para a IESEC, para que a IESEC hospede intercambista. Normalmente, esse documento é feito com um hostel. Então, nesse caso, foi o caso que eu falei lá de CNPJ, quando precisa. Precisa ter o nome completo do intercambista também, precisa ter a nacionalidade e o período de hospedagem dele. E aí, existe um terceiro caso, que é quando o intercambista toma a decisão de se acomodar em local por conta própria, sem interferência da IESEC. Então, ele decide abdicar da acomodação fornecida pela IESEC. Nesse caso, a gente cobra um e-mail de dispensa de acomodação, onde o intercambista precisa confirmar essa situação. Então, os mínimos que precisa ter esse e-mail é a confirmação do intercambista, as informações do intercambista com nome, EPID, TNID, CL e país de origem, e a duração do intercâmbio em datas. Existe um e-mail dentro do Pay Package, nas súmulas, que tem todos esses mínimos, e fica muito mais fácil de fazer o e-mail e enviar para o intercambista. E aí, pontos de atenção. O período ele deve cobrir toda a realização do intercâmbio, então ele deve ser maior ou igual à quantidade de semanas do intercâmbio do EP. Ele precisa, quando a entidade não conseguir apenas um host, é necessário que a entidade entregue até 2 termos por EP, não pode ser mais que isso. E esses termos, eles precisam, somados, cobrir todo o período. E, por fim, documentos que não tenham a assinatura das partes contratantes, ele não tem validade jurídica, então ele vai ser considerado NE. E aí eu fico, caso vocês tenham dúvidas sobre tudo que foi falado, eu sou a Viviane, sou chair de operações do ECB, mais conhecida como Vivi, faço parte do TNA Sapucaí, que é a gestão 1920. Aqui está meu número e o meu e-mail. Podem entrar em contato comigo, que eu vou tentar ajudar vocês no que for preciso.